Então, em nome de Jesus, eu passo a palavra para a irmã Kelly, que vai explanar o assunto, a verdadeira causa dos problemas, dando continuidade à nossa semana de oração. Bem-vinda, irmã Kelly. Bom dia, obrigada, irmã. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Vamos, com o auxílio do poder do Espírito Santo, estudar essa mensagem de hoje. A verdadeira causa dos problemas. Qual seria a verdadeira causa dos problemas, né? Normalmente a gente passa por situações na vida onde a gente enfrenta desafios, né? E a gente se pergunta, nossa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade, né? E a palavra de Deus, ela nos dá um incentivo, né? Jesus falou para a gente, olha, em João 16:33, ele disse, no mundo tereis aflições. Então, Jesus já nos preveniu acerca que nós teríamos problemas nesse mundo. Então, a palavra de Deus, ela já nos disse que teríamos problemas, né? Então, a gente consegue, às vezes, imaginar, nossa, essa situação realmente o Senhor estava certo. Porque desde o momento, né, que a gente começa a se entender por gente, quando a gente é criança, talvez, a gente não tem muitos problemas, né? Mas quando a gente entra para a adolescência e começa a raiar o entendimento, o momento das escolhas, a gente começa a perceber que a vida não é tão simples, né? Não é tão simples assim. Desde que nós nascemos, nós estamos no mundo de pecado. E onde existe pecado, existe problema. Na verdade, o pecado é a raiz do problema, né? Então, quando falamos sobre problema, nós temos que lembrar imediatamente de pecado. Porque os atos pecaminosos, né? Ou sejam intencionais ou não, é o que causam os problemas, né? As palavras, os pensamentos, as atitudes. No caso, no que diz respeito a nós, nos nossos relacionamentos, quando alguém faz alguma atitude, né, pecaminosa, inveja, calúnia, ruim suspeito, nos causa problema, né? Então, nós não devemos ignorar a vontade de Deus para nós, porque isso é um grande causador de problemas, a desobediência, né? Assim foi com Adão e Eva. Então, trouxe a desgraça ao mundo. O pecado foi o originador do problema. Então, o pecado, né, não é somente a violação da lei, é a raiz de todo o problema, né? A raiz do processo onde originou todos os problemas para nós. Então, assim como alguns dizem, né, que o pecado Deus criou a lei, e por isso que existe pecado. Se não existisse lei, não existiria pecado. Outras pessoas afirmam que Deus criou Lúcifer, por isso que existe pecado. Lúcifer foi o primeiro pecador, né? Mas essas ideias são falsas. A inspiração, ela deixa claramente explícito que Deus não criou o mal, né? Ele fez o bem, algo que é tal qual ele é. Deus só fez o bem. E quando a gente compreende isso, a gente entende o real propósito da lei de Deus e o valor para nós. É um detector de pecado. A lei de Deus é um detector de pecado. E é por isso que nós precisamos da lei de Deus, né? Então, sem lei, não existe pecado. Mas a lei, onde a gente abraça a lei, onde a gente procura conhecer a lei de Deus, né? Pela fé em Jesus, nós procuramos conhecer a palavra de Deus e a sua lei, nós começamos a identificar em nós alguns procedimentos que são verdadeiros causadores de problemas, seja para nós ou para aqueles com quem a gente convive, né? Então, Deus nos propõe viver de acordo com a sua lei, justamente para nos livrar, né, de problemas e tribulações. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós livraremos de grande parte dos nossos problemas e tribulações. Então, as escrituras sagradas, elas nos dão essa orientação, né? Quebrar a cadeia do pecado a fim de evitá-lo. Esse é o propósito. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, com a sua lei, nós podemos, pela graça e o poder do Senhor Jesus, quebrar essa cadeia, né? Então, assim, nós evitamos problema a qualquer custo, é um paradoxo, né? Mas, ao mesmo tempo,
nós não obedecemos à lei de Deus. Então, como assim? Se nós estamos evitando problemas e amamos o pecado? Então, esse é um paradoxo. Nós só teremos a maioria dos nossos problemas resolvidos se nós estivermos em harmonia com a palavra de Deus. Quando Deus criou, né, tudo que Deus fez, inclusive a nós, tudo no mundo criado mostra que Deus é amor. Né? E isso define o nosso Criador, né? O amor. Deus não é egoísta. Ele criou o homem à própria imagem, nos deu uma semelhança com Deus, né? Colocou em nós a natureza divina. Então, quando o pecado entrou em nós, o amor foi embora. Então, o que sobrou para a gente? O egoísmo. Então, junto com o egoísmo, foi embora a nossa felicidade. Né? Então, nós éramos perfeitos, o homem era perfeito, estava em harmonia com Deus, os pensamentos eram puros. E quando a desobediência entrou na vida da humanidade, né, por intermédio de Adão e Eva, perverteu a faculdade, né, santa que eles tinham. Eles tinham muito amor a Deus, muita obediência, muita paz, muita alegria. A felicidade era uma realidade, felicidade completa e total. Quando o pecado entrou, o egoísmo tomou o lugar do amor. Então, e diz que a base para a maioria dos problemas é o egoísmo. O egoísmo, ele leva o homem, né, a sentir que é tudo, né? Tudo gira em torno dele, ele é o centro das atenções, das conjecturações, e como resultado disso, né, agora, a atitude egoísta transforma a pessoa numa consumidora e opressora. Quando a gente vai perceber os registros bíblicos, né, que tem muitas situações assim. Quando Adão, Deus chegou para ele e falou assim, você comeu, né, o fruto e tal? Ele falou, não, a mulher que você me deu. Ele tentou se justificar, né? Ele agora acusou Eva. Tipo assim, eu não, foi ela. Caim também, quando matou Abel, foi por egoísmo, né? Por causa do egoísmo. Judas também entregou a Jesus, né? Por motivos egoístas, nós sabemos disso. Ele gostava muito de dinheiro. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para obter, inclusive entregar a Cristo a morte, né? Então, o egoísmo é um problema do mundo. O egoísmo é um problema da igreja. É o nosso problema. Enquanto a gente não aceitar isso, a gente não vai começar a limpar, permitir, né? Permitir que o Espírito Santo limpe a nossa mente. Então, quando o egoísmo entra, independente da situação, né? Que seja idoso, jovem, criança, ele traz agora muitos problemas. O amor vai embora, a paz, o perdão, a compreensão, a humildade e a mansidão desaparecem. Amor, paz, compreensão, humildade, mansidão desaparecem na presença do egoísmo. Então, como resultado, né, vem o quê? Amor ao prazer, desejo de lucro, a ganância, o vício, o ódio, a incompreensão, a ansiedade e a insatisfação. Eu não sabia que a ansiedade era um fruto do egoísmo. E é por isso que a palavra de Deus diz para nós que lance sobre ele, sobre Cristo, né, toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, essa trajetória do egoísmo, né, com ódio, ganância, amor ao lucro, incompreensão, ansiedade, insatisfação, né, a pessoa está sempre buscando algo que ele nem muitas vezes sabe o que é. Então, essa trajetória leva o destino dessa trajetória é a morte, né? A autodestruição. Então, nós podemos entender, né? Em algumas situações, quando nós identificamos esses comportamentos, realmente a destruição é certa. Então, Deus, ele não é egoísta. Deus, ele é altruísta. Altruísmo vem o desejo de fazer o bem ao outro, independentemente da
reciprocidade do outro. Ou eu faço bem para você, independente do que você faça para mim, né? Ou a pessoa é altruísta, ela é assim, ela faz o bem e pronto. Ela não espera nada em troca, em retorno, aquilo que fez. E Deus é assim. Ele faz o bem e pronto. Jesus morreu e convida todos os pecadores a aceitá-lo. Quem quiser, pode aceitá-lo. Quem não quiser, pode rejeitá-lo. Ele deixa a pessoa livre, né? Então, Jesus não agradou a si mesmo. Ele deixou o céu, a adoração dos anjos, e veio para viver, dar exemplo, servir a nós. E a presença de Deus, de Jesus, né, na terra entre nós, humilhava o egoísmo. Jesus assumiu a natureza para sofrer, morrer em nosso lugar, e tudo que ele fez foi em nosso favor. Então, Jesus não viveu para si mesmo. Ele viveu para servir e, acima de tudo, para salvar, né? Então, quando ele se sacrifica por nós, é o ápice, né, do amor. E é esse caminho que nós precisamos viver. Viver para Deus e também para abençoar, né? Abençoar o próximo. Então, quando Jesus suportou todo o sacrifício, toda a humilhação, ele veio para nos abençoar e salvar. Isso é altruísmo. Isso é amor genuíno. O mais passa longe. E essa é a meta que o Senhor tem para nós. Viver uma vida altruísta. Outro problema que nós temos com o pecado, né, é que o pecado ele vem sem nos avisar com antecedência, né? Então, nós vemos que Deus é amor, e quando pecamos, o amor é substituído pelo egoísmo, né? Através do pecado. Então, sabemos que Deus é vida, né? Sabemos que Deus é vida. E podemos ver que quando entramos no caminho do pecado, a vida substitui, a morte substitui a vida nesse processo. Todos os atos egoístas que nós mencionamos aqui, né? A ganância, o desejo de lucro, a incompreensão, a ansiedade, o ódio, a insatisfação, amor ao prazer, gera morte. Então, quando nós vivemos uma vida egoísta, nesses parâmetros aí que nós falamos, né? Vivendo essas características aí do egoísmo, nós teremos a morte como resultado. Então, a vida é uma escolha consciente, né? Mas o primeiro pecado cometido na terra incluiu a morte estabelecida nele. E veio como um combo, né? Pecado igual a morte. E quando nós não queremos morrer, nós precisamos escolher o caminho contrário, né? Então, por meio de Adão entrou o pecado no mundo, né? E assim veio a morte. E por meio de Cristo veio a vida. Então, qualquer tipo de pecado que nós cometemos, né? O mal ele se multiplica contra a nossa vontade, sem que desejemos fazer isso. A partir do momento em que a doença do pecado nos infecta, nos tornamos simultaneamente portadores e transmissores desse vírus, né? E isso é muito desanimador. Mas graças a Deus, né, que Ele nos deixou com a esperança, não nos deixou a perecer. No plano da salvação de Deus, existe a possibilidade de despertarmos da letargia da morte, né? Então, nós vemos que a obra do Espírito Santo em nós é realmente isso, é nos libertar do egoísmo, né? Do desejo de lucro, do amor ao lucro, na verdade, né? O amor ao lucro, o ódio, a ansiedade, a insatisfação, a incompreensão, a raiz de amargura, que mais à frente nós vamos falar sobre ela. Então, e mesmo nós escolhendo servir ao Senhor, nós enfrentaremos outra espécie de problemas. Diz aqui que todas as pessoas são pecadoras, mas nem todas querem continuar na trajetória do pecado. Então, existem dois tipos de pecadores. Tem uns que são pecadores e não se importam com isso, e tem aqueles que não querem continuar, eles se incomodam com a vida que levam, né? Eles ficam tristes com a vida que levam. E segundo Tessalonicenses diz, apresenta a expressão homem do pecado para se referir a alguém que escolhe seguir um caminho de pecado e apresenta certas exigências, sendo que uma delas é forçar todos os demais
a fazerem o que ele mesmo considera ser algo bom. Quem é esse homem do pecado aqui? Né? A quem o homem do pecado quer forçar? Aqueles a quem o Espírito Santo despertou, né? Para perceberem o custo com que Jesus, né, teve de arcar pela consequência do nosso pecado. Então, nesse caso, a atividade do homem do pecado foi e continuará sendo usar força. O homem do pecado usará força. Aqui nós vemos nesse tópico aqui que a Igreja Católica Romana, ela uniu o sistema pagão e cristão. E nessa união, eles recorreram à prática da força. E na época da Idade Média, muitos cristãos pagaram com a própria vida por não aceitarem abrir mão das suas convicções religiosas na palavra de Deus. Então, eles fizeram a fogueira, né, para aqueles que permanecessem insubmissos às ordens e às reivindicações da igreja, e só a eternidade vai revelar qual foi o tamanho da barbárie, né, que foi cometida por esse poder, pelo homem do pecado, e a história vai se repetir. A grande tribulação pela qual o povo de Deus passará será da mesma natureza, né, porque o homem do pecado é que a conduzirá. Então, os dignitários da igreja, do Estado, eles se unirão para subornar, persuadir, forçar todas as classes a abraçar a guarda do domingo. Novamente, o homem do pecado vai perseguir, vai nos criar problemas. De novo. E a igreja de Deus, nos últimos dias, passará por essa complicação aí, né? Essa dificuldade. Decretos opressivos surgirão e a falta de autoridade divina suprirão a falta de autoridade divina. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e o respeito à verdade. Então, diz que até mesmo na América Livre, né, governantes e legisladores cederão à exigência popular por uma lei que imponha a observância do domingo, só para garantirem o favor da opinião pública. Infelizmente, irmãos, nós que estamos vivendo os últimos dias, nós iremos, se Deus nos der a graça de estarmos vivos, passar por essa tribulação, né? Então, a liberdade de consciência que custou tão grande sacrifício, né? Que será desprezada. No conflito que se aproxima, seremos exemplificadas as palavras do profeta: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra a sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, se nós não quisermos mais nada com o pecado, ainda assim nós teremos problemas. Nessa circunstância aí, seguir a Jesus será um desafio e será um grande ponto onde nós teremos problemas, quando nós decidimos guardar os mandamentos de Deus, incluindo a guarda e santificação do sábado. O mundo, a igreja e o Estado se unirão para nos causar problemas, perseguição, opressão, e, por fim, haverá um decreto onde eles nos procurarão para matar, né? Então, nós vemos também, né, que na igreja existem aqueles que são causadores de problemas, não só no mundo, como a gente está vendo aqui, que haverá um período onde o mundo nos causará problemas por obedecermos à lei de Deus, mas essa palavra já nos adverte sobre isso, né? Ele nos diz que bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E na igreja também existem os causadores de problemas. Essa é uma situação para se pensar. Será que sou eu um causador de problema na minha igreja? O que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes? Né? Porque aqui diz que tem pessoas que agem, né, como estorvos à obra de reforma. E agem como bloqueios, entraves na igreja. Olha só. Sério isso, né? A pergunta é: será que sou eu essa pessoa? Será que sou eu que estou envolvida em problemas, o tempo todo criando problemas, semeando dúvidas, inveja, más suspeitas, frutos do egoísmo, né? E parece fazer parte da própria natureza dessas pessoas. Será que isso se aplica a mim? Esse é o questionamento que nós devemos individualmente fazer. Diz que são os resmungões críticos da igreja, né? E o dano que essas pessoas promovem
Diz que, às vezes, o trabalho conjunto de 2 ministros não é suficiente, né? Para poder neutralizar essa obra maligna que essas pessoas realizam na igreja. Essas pessoas são um fardo para a igreja, um peso para os ministros de Cristo. São os perturbadores de Israel. Infelizmente, irmãos, Deus tem misericórdia de nós. Diz que vivem curvadas por uma atmosfera de dúvida, inveja, especulações, o tempo todo trazendo questões de dissensão, de discórdia, intrigas. Vivem criando confusão, vivem brigando. Elas têm prazer nessas obras. Exige-se muito tempo e esforço dos embaixadores de Cristo para neutralizar essa obra maligna e restaurar a harmonia e a união na igreja. Isso é sério, irmãos, muito sério. Deus tenha misericórdia de nós como igreja, de mim, para que a gente não seja um perturbador de Sião e não espalhe essa obra de intriga, de dúvida, de especulação, de inveja. A inveja é o descontentamento, né, pelo bem-estar do outro. É o contrário da admiração. A gente não fica feliz quando o outro faz um trabalho bem feito, quando o outro faz no departamento dele ele está indo bem sucedido, eu me incomodo e eu começo a trabalhar contra. Eu começo a perseguir o irmão. Eu começo a disseminar fofoca, calúnia, difamação sobre a vida dele e sobre o trabalho dele, para gerar problemas para ele, para que eu seja um entrave ao sucesso do trabalho que ele está realizando. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Infelizmente, essa mensagem é para nós. E se a gente aceitar, pela graça de Cristo, nós podemos nos arrepender, nos converter, para não sermos essas pessoas dentro do povo de Deus. E diz que essa má conduta tira a coragem e a força do servo de Deus e os incapacita para a obra que ele os encarregou, que é a de salvar da ruína as almas que perecem. Quantas vezes os servos de Deus estão rondando igrejas para apagar o incêndio que esses perturbadores de Sião fazem? Só criando problemas, só criando dissensão, só trazendo confusão, só prejudicando o trabalho dos servos de Deus e dos seus irmãos, né, na sua igreja. E os ministros ficam o tempo todo como bombeiros, tentando resolver uma confusão ali, resolver um disse-me-disse aqui, resolver um problema acolá, e estão impedidos de fazer a obra. Então, se Deus nos mostrou que somos essas pessoas, Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, que possamos nos arrepender com a graça de Cristo, né? Para receber um coração novo. Um coração novo. Então, diz que Deus retribuirá esses agitadores de Sião de acordo com a obra que eles têm praticado. Né? E diz que essa é uma descrição de uma classe de pessoas que qualquer um de nós pode pertencer a essa classe. Né? As pessoas conhecem a verdade, dedicam a vida a Cristo, né? Mas deixaram as fileiras do maligno, se uniram com aqueles que são cristãos, né? No entanto, a inveja, as más suspeitas, ruins suspeitas, a malícia, a maledicência, estão presentes em sua vida. Elas não abandonaram ainda. E, na verdade, essas atitudes talvez não sejam tipicamente classificadas como quebra dos mandamentos diretamente, né? Mas são pecados. São pecados, são armas de Satanás para desencorajar e destruir a igreja de Deus e impedir a obra do Espírito Santo. Olha só, a inveja, a maledicência, as ruins suspeitas, intrigas, as dúvidas, né? Elas são armas de Satanás para desencorajar e destruir, destruir a igreja de Deus e impedir a obra do Espírito Santo. Então, não devemos acariciar esses comportamentos. Que Deus nos dê discernimento através do seu Santo Espírito. Essa semana de oração veio para abrir os nossos olhos, porque estamos no limiar da Canaã celestial. Inveja, ciúme, desconfiança, calúnias, vêm de Satanás. E efetivamente barram o caminho da operação do Espírito Santo. Desconfiança, ciúme, inveja, calúnia.
Nada mais nesse mundo é tão precioso para Deus quanto a sua igreja, que Ele guarda como a menina dos seus olhos, com tanto zelo. E nada mais o ofende tanto quanto um ato que prejudique a sua obra. Olha só. Aí vocês imaginam, as pessoas que realizam esse trabalho estão sendo emissários de Satanás. E diz que isso ofende tanto a Deus que para ele isso é terrível. Ele pedirá contas a todos que ajudam Satanás em sua obra de criticar e desencorajar. Então, assim, isso é pecado. A palavra de Deus afirma que isso é pecado. Talvez não esteja diretamente ligado à jurisdição dos 10 mandamentos, como a gente falou, né? Não haja mandamento para enquadrar talvez essa atitude, mas essa atitude, essa má atitude leva inevitavelmente ao desânimo e ao pecado. Então, muitos de vocês estão desanimados, desencorajados na igreja, e talvez, em alguns casos, seja essa situação. A inveja, a crítica, né? A ruim suspeita, estão sendo acariciadas em sua vida. E isso leva ao desânimo. Então, nem Deus nem nós ganhamos, né? Quando procedemos assim. Nem Deus e nem nós. Então, devemos buscar, nós chamamos a Deus de nosso Pai. E aqueles cujo nome está na lista de membros da igreja e que afirmam ser filhos de Deus, não levarão em conta o relacionamento que tem com Deus e com seus semelhantes? Nós afirmamos ser filhos de Deus e vivemos nos mordendo uns aos outros. É como se te precisasse ter 2 céus. Porque se fulano estiver lá, eu não quero ir. Porque eu não topo com a cara de fulano. Eu não suporto estar no lugar onde ele está. Ele é insuportável. Eu tenho ódio. Eu tenho desejo de vingança em relação àquela pessoa. Será que é isso que Deus quer dos seus filhos? Que vão morar no mesmo céu? Pela graça e o poder do sangue de Cristo? Nós precisamos rever os nossos comportamentos. Infelizmente, alguns de nós, né? Deus tem misericórdia. Então, diz mais, devemos depender inteiramente da misericórdia de um Salvador que perdoa os pecadores. E ao assim fazermos, né? Ao assim fazermos, ainda permitiremos que o nosso coração permaneça duro e sem simpatia? Alguma provocação pode nos autorizar a nutrir sentimentos indelicados ou nos levar a desenvolver sentimentos ruins ou planejar vingança? Podemos atirar a primeira pedra na condenação de um irmão que Deus está estendendo sua misericórdia. Se Deus está estendendo sua misericórdia para conosco, sou eu, né? Digamos assim, o juiz dos meus irmãos? Sou eu o acusador dos meus irmãos? Sendo que Deus está sendo misericordioso para comigo? Devo eu ser essa pessoa? Essa obra não é de Deus, irmãos. Infelizmente, precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Trazendo maus relatórios, denegrindo a imagem do nosso irmão, né? Disseminando maus relatórios. Porque se a gente conhece um irmão que está numa falta, a Bíblia diz que devemos ir nós e ele só. E advertir o irmão. E se ouvir, ganhar seu irmão. Nós temos todo o exemplo lá na palavra de Deus. Então, se nosso propósito realmente é ajudar, não é trazer esses maus relatórios e levar isso ao máximo de pessoas possível, mas sim buscar o irmão e em sinceridade e não em falsidade ficar fazendo uma obra satânica, falando mal do irmão, trazendo, você está vendo o que ele fez? Isso... Não devemos fazer essa obra, irmãos. Isso não é obra de Deus. Então, diz assim, se o Senhor entrasse em juízo conosco, a nossa dívida seria imensa. Só que nosso Pai Celestial está disposto a perdoá-lo. Deus está disposto a perdoar os nossos pecados. Deus não tratará os humanos de acordo com a opinião que eles têm a respeito de si mesmo, ou também com sua autoconfiança, mas conforme a intenção que eles revelam no trato para com seus irmãos errados. Aqui está uma questão chave, irmãos. Não adianta o conceito que nós temos a nosso respeito, ou a autoconfiança, nossa, eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo, fulano não. É tipo assim, a gente se acha bom e despreza o outro, e julga o outro, e aponta o dedo para o outro. E Deus vai nos tratar exatamente da forma como que nós tratamos os nossos irmãos, né? Nós dizemos que somos irmãos, e Deus vai nos tratar da mesma forma. Por mais que a gente não queira,
A palavra de Deus diz assim que com a medida que medirdes, vós serão medidos. Aí fala ainda, não julgueis. Para quê? Para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não sejais condenados. Então, nosso papel não é julgar, irmãos. Não é condenar. Nosso papel é amar. Nosso papel é perdoar. Nosso papel é não se vingar. Deixar com Deus a vingança. O Senhor é o juiz. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, um espírito duro, implacável, é o espírito de Satanás. O que é um espírito implacável, irmãos? É que não se aplaca facilmente. Um espírito de ódio, de vingança, de ira, né? Então, que tem sede de vingança. Esse é o espírito implacável. Duro, orgulho de coração. Se for nutrido, ele levará, né, a esse espírito. Cria inveja, cria desconfiança, leva a vingança. Se a gente nutre o orgulho no coração, ele leva a inveja, a desconfiança e a vingança. E existe também o perigo de exagerarmos, né, palavras ou ações casuais para interpretá-las como ofensas intencionais. Às vezes a pessoa nem tinha o desejo de nos ofender, mas a gente fala, não, ele quis dizer isso, isso e isso. Ele teve a intenção de me ferir. Eu não quero mais olhar na cara dele. Não suporto. Se ele sobe para pregar, eu saio da igreja, porque eu não suporto olhar para a cara dele. Ele tinha intenção, ele falou aquilo para mim ferir. Então a gente exagera, né? E com o intuito de achar que aquela ofensa foi intencional. E também há o perigo de pensarmos que a pessoa que cometeu uma injustiça mereça nossa frieza, nossa indiferença, nosso desprezo. Não olhe mais na cara dele. Para mim, ele já morreu. Ele me feriu. Problema dele. Eu não quero mais nem saber dele. Não quero mais que ele olhe na minha cara. E onde ele estiver, eu faço questão de não estar. Isso é muito sério, irmãos. Indiferença, frieza, né? Termos desprezar, desprezo. Eu acho que não existe uma atitude que dói mais. É o desprezo, né? Desprezo. Falta de dar atenção, de validar o outro. Desprezo. Você olha e despreza. Isso é terrível para quem recebe. Só quem já foi desprezado sabe a dor e sente alguém que é desprezado. Então, no entanto, Deus é responsável pela vida dessas mesmas pessoas a quem acusamos. E os anjos de Deus as auxiliam. Olha só. Que triste, né? Deus cuida, Deus auxilia e nós desprezamos. Deus tem misericórdia de nós. Deus lê o coração e pode ver bondade mais genuína nelas do que naquele que nutre ressentimentos contra elas por um suposto erro. Meu Deus. Aqui diz que Deus vê bondade de coração nessas pessoas que nós às vezes odiamos, somos intolerantes, desprezamos e as rejeitamos. Deus vê muito mais bondade às vezes nela do que em nós. Isso é sério, irmãos. Então, nós devemos lidar, né, com os erros dos nossos irmãos da mesma forma que a gente quer que Deus lide conosco. Porque se nós fôssemos ofensores, como que nós queríamos que Deus lidasse conosco? Com o nosso pecado, né? O amor não se alegra com a injustiça, com o mal, mas a vingança, sim. E onde há o amor, não há o desejo de vingança. Então, nós devemos ter o cuidado, né, de manifestar zelo por nós mesmos, para que possamos demonstrar uma boa conversa, mansidão de sabedoria, e evitar toda palavra amarga, toda ação cruel, desprezo, indiferença, né, frieza, amar os outros como a irmãos, sermos gentis, corteses, não escandalizar a verdade com inveja e contenda. Esse é o espírito do mundo. Não deixe que essas características profanas sejam mencionadas uma única vez na igreja. Então, que Deus nos ajude, que possamos nos lembrar, né? Será que tem alguém que eu fiz isso pelo menos uma única vez, que eu desprezei, que eu fui indiferente, que eu fui frio? Porque nós precisamos colocar o machado na raiz da árvore. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3:10, que diz assim, olha, também o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
E qual é essa árvore que nós precisamos, pelo poder do Espírito Santo, pela graça e o sangue de Jesus, destruir, irmãos? Está escrito, né? Em Hebreus 12, 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém vos se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Olha só. Que é a raiz de amargura? Qual? Aquele sentimento que a gente guarda quando alguém fala uma palavra que não deveria, faz uma atitude que não deveria, ou faz algo que a gente acha que foi com a gente. Eu guardo ódio, guardo ressentimento. E essa raiz de amargura, ela vai brotar se a gente der alimento para ela. Toda vez que a gente se lembrar de uma falta de um irmão, nosso papel diante do Senhor, se a gente quiser ser tratado com misericórdia, é oferecer misericórdia diante do Senhor. Porque a gente não quer ser condenado no dia do juízo. Então a gente não deve condenar as pessoas por serem humanas e errarem conosco. Porque nós um dia precisaremos do perdão de alguém. E acima de tudo, precisamos do perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, nós não conseguimos levar a nossa vida com paz mental. Sentimento de culpa pelos nossos pecados tira a nossa paz. Então, como um corpo, a igreja nunca receberá chuva serôdia, a menos que abandone a inveja, a desconfiança e as calúnias, né? E a calúnia é um sentimento de falar mal do outro, né? É um sentimento de difamar, de falar mentira. É uma coisa horrível, né? Então, aqueles que nutriram o ódio no coração, até que se fortaleceu e se tornou parte de seu caráter, devem ter uma experiência diferente para poder participar da sua serôdia. O Senhor nos manda eliminar o egoísmo do coração. E a raiz do afastamento. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser unidos. Que eles sejam um em ti, disse Jesus. Assim como eu sou um contigo. Que haja unidade. Deus não quer afastamento. Então a amargura é a raiz do afastamento. Toda vez que a gente lembrar que alguém nos fez mal, a gente fala: Senhor, eu decido perdoar essa pessoa. Me ajuda. Porque eu preciso do teu perdão. Embora eu esteja magoado, embora eu esteja chateado, eu decido perdoar. Porque eu preciso do teu perdão. Então é inteligente. Se a gente quer ser medido com a medida que o Senhor vai medir a nós, a gente precisa ser misericordioso para receber misericórdia. Não julgar para não sermos julgados. Não condenar para não sermos condenados. Essa é a medida de Deus, irmãos. E ele já nos falou anteriormente na sua palavra. A gente só vai nutrir a raiz de amargura e a gente vai ser contaminado e ainda vai contaminar outros. Porque a gente vai ficar tão chateado que a gente não vai conseguir guardar a ofensa só para nós. A gente vai começar a caluniar, difamar, falar para outras pessoas aquilo que a pessoa não fez. Você imagina o que o fulano me fez. Olha, ele fez isso e aquilo, e eu já vou prejudicando a influência daquele irmão. Toda vez que alguém olhar para ele, vai se lembrar do meu mau relatório. E isso é lamentável. Então, o Senhor deseja derramar o Espírito Santo em nós, né? Mas a gente precisa abrir o caminho. A gente precisa colocar o machado na raiz da árvore da amargura. Então, nós devemos renunciar a nós mesmos. Entregar nosso eu a Deus. Para que os nossos olhos se abram, né? E as pedras de tropeço que nos falta de tropeço, que nossa falta de semelhança com Jesus implantou no caminho dos outros, né? Deus nós possa abrir nossos olhos para ver as pedras de tropeço que nossa falta de semelhança com Cristo implantou no caminho dos outros. Que ele também ele nos manda remover todas elas. É nós quem escolhemos se vamos removê-las, as ofensas que os outros fizeram contra nós, os conversinhos, disse-me-disse, os maus relatórios que soubemos por boca de terceiros que não deveriam nem ter falado a nós. Ah, sabe o que o fulano falou de você? Falou isso e isso. Essa pessoa também é um emissário de Satanás, está fazendo a obra do diabo. Então a gente tem que falar assim: eu não quero saber sobre o que o fulano falou sobre mim. Eu não tenho interesse. Ah, você não sabe o que aconteceu. Eu não quero saber o que aconteceu. Tu não sabe o que aconteceu com fulano? Também não quero saber. Vamos falar sobre qualquer outra coisa, menos sobre isso. A gente precisa se posicionar para remover as pedras de tropeço, porque essa é uma decisão nossa. Ouvir maus relatórios, falar maus relatórios. E a palavra de Deus nos diz
em Tiago 5,16, que isso é uma grande causa de enfermidade. Olha só, a ciência comprovando a Bíblia, sabe o que está escrito? Diz assim, ó, confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Aí a gente vai para a ciência e ela diz o quê? O que causa a raiva, o ódio, a falta de perdão? Comprovando Tiago 5,16, confessar as culpas, orar uns pelos outros para que sareis. Porque esse é o remédio para a cura emocional e física. A falta de perdão pode causar e a raiva ou o desejo de vingança, depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e até câncer. Olha só, Tiago descreveu isso há tanto tempo e é tão atual, né? Doenças físicas e emocionais nos fazem sentir torturados. Será que esse não é o problema do desânimo de muitos? A falta de perdão? E ainda diz assim, causa ansiedade, diabetes, e se for por muito tempo, esse sentimento, né, de falta de perdão, de rancor, de ódio, pode causar ansiedade e diabetes. E ainda diz assim, que causa vasodilatação, né, maior, disposição de sangue na cabeça e pressão aumentada. Será que isso também não pode ser causa de alguns ataques cardíacos? A raiva, o desejo de se vingar do que o outro fez comigo? A palavra de Deus não mente, irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Deus quer nos sarar, irmãos. Muitas de nossas enfermidades são causas de falta de perdão. E isso é uma coisa que a gente precisa lidar com isso para que a gente seja curado. E ainda está escrito aqui, ó. Desse modo, podemos ter a mesma garantia que Davi recebeu quando, após ter confessado o próprio pecado, ele orou: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a te converterão. A falta de perdão, nosso egoísmo, nosso orgulho tem roubado de nós a alegria da salvação. Essa é a realidade, a dura realidade que nós precisamos enfrentar, se nós quisermos ser curados. Né? E a graça de Deus opera no nosso interior. Nós teremos uma atmosfera de fé, coragem, amor cristãos. Uma atmosfera revigorante para a vida. Né? Então, Cristo diz, me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinar e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esse é o nosso trabalho. Pregar o Evangelho, trabalhar pelo próximo. Né? Então, como nós, né, prestaremos contas a Deus, que nos ordena trabalhar para salvar os semelhantes, né? Derramar, em vez de falar de Jesus, nós falamos dos nossos problemas. Em vez de falar do poder da graça que nos deu a vitória, nós falamos dos nossos irmãos. Isso é muito sério. Como que nós prestaremos contas a Deus pela nossa omissão em pregar o Evangelho? E quando nós compartilhamos a Jesus, nossos problemas são amenizados, irmãos. Nós somos motivados, nós somos energizados pelo poder do Espírito Santo. Então, é por causa dessas atitudes que o Senhor não pode entrar na igreja do modo que Ele deseja. A gente não vai limpar a estrada para o Rei. Jesus está vindo. Nós precisamos preparar o caminho para o Senhor, assim como João Batista. Então, Deus quer que sejamos felizes, irmãos. Esse é o propósito do Senhor. E Ele está atuando para restaurar a nossa felicidade, a minha felicidade, a sua felicidade. Mas sou eu que tenho que limpar o caminho, pela graça e o poder do Espírito Santo. Ainda que as pessoas possam nos causar problemas, a verdadeira raiz de todo problema se encontra na força que o pecado exerce sobre o meu coração. Sou eu quem decido se eu vou ficar nutrindo o egoísmo, guardando ressentimento, vingança, raiva, descontentamento, amargura, ansiedade e, por fim, enfermidades e morte. Ou se vou dar lugar ao Espírito Santo e remover o orgulho, o egoísmo do meu coração, trazendo o amor, a alegria da salvação, a paz e o poder revigorante da chuva serôdia que descerá sobre mim. O Senhor não fará esse trabalho por mim. O Senhor não perdoará os meus ofensores por mim. Sou eu quem escolho fazer isso.
Sou eu quem removo essas pedras do meu caminho. O poder não pode obrigar ninguém a ceder o poder de Cristo, né? Então, a mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Então, nosso verdadeiro problema, o meu problema, o seu problema, é o coração não renovado pela graça de Cristo. Deus fez tudo o que podia fazer por nós. Agora é a nossa escolha. A quem eu vou servir? A Cristo ou a Satanás, causando problemas na igreja, gerando confusão, intriga, descontentamento, inveja, murmuração, sendo uma pedra de tropeço e um perturbador de Sião? Ou a Cristo, deixando orgulho e egoísmo, deixando que Deus crucifique o meu eu, e mesmo quando sendo humilhado e maltratado, escolho liberar perdão todas as vezes que eu me lembro daquela coisa que me feriu, que o meu irmão me fez. Isso é um exercício para nós. Se quisermos recebermos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos escolher a quem servir, para que o Senhor devolva a nós a alegria da salvação, para que a gente seja curado de muitas enfermidades, que pela ausência de perdão e pela falta de permitir que o Espírito e a graça de Deus arranque o orgulho e o egoísmo do nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Isso é o que precisamos, para que a chuva do Espírito Santo desça e que o Senhor venha e que nós possamos vê-lo face a face e dizer: esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus a quem eu aguardava. O Senhor nos dê sua graça para isso, em nome de Jesus. Amém.